Kim Min-jun, um estudante do ensino médio na Coreia do Sul, de repente foi invocado para outro mundo e se tornou um mago negro. Determinado a voltar para casa, se meteu em todo tipo de problemas para salvar o outro mundo usando magia negra. Em algum momento ele decide abandonar sua vida no outro mundo e voltar para a Terra. Finalmente, ele poderia aproveitar a vida, mas surge um problema, uma quebra de dungeon. Não só monstros estão ameaçando o conforto de sua vida na Terra, como ele também foi forçado a entrar no exército no dia seguinte à sua volta para a Terra. O nome do manhwa vai estar aparecendo aí na tela e eu vou deixar nos comentários também. A história se inicia com um céu azul e um dia de celebração para o herói que acaba de salvar o mundo. Todos estavam muito empolgados. Tinham até esses dois irmãos que se atrasaram para ver toda aquela festa de celebração preparada para o herói. De repente eles se deparam com um rapaz. O garoto ficou em choque, pois esse cara é um mago negro e dizem que ele é amaldiçoado. Mas e aí, vocês acham que a história contada aqui será do herói que salvou o mundo ou do mago negro amaldiçoado? Pois é, nosso mago negro Kim Min-jun chega no castelo e fala que derrotou o último monstro que ameaçava aquele mundo, que por acaso se chama Isgard. A santa agradece por tudo que ele fez, mas Kim não deixa nem ela terminar de falar e cobra pela promessa que ela tinha feito. Ela diz que se lembra bem da promessa e irá cumpri-la. Ele não precisa se preocupar. E fala que a classe de mago negro não foi dada a ele por odiá-lo nem nada do tipo, mas ele fala que a odiou por conta disso. Nesse mundo, os magos negros são considerados como algo ruim e as pessoas não gostam. Ela continua dizendo que é grata a ele por tudo e tal. Enfim, ela pergunta uma última vez se ele quer mesmo voltar para seu mundo, no caso a Terra. O prota já manda ela parar de blá 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 e mandar ele logo, pois a única coisa que ele quer é ir para casa. A santa fala que caso ele ficasse, seria recompensado por tudo de ruim que ele passou nos últimos tempos. Kim fala para ela parar com as piadas e pergunta o que ela daria a ele. A santa ficou com essa cara, mas depois de tudo que ele passou e tudo que fizeram com ele, como poderia compensar? Querem que ele fique ali como se não tivesse acontecido nada. A santa até fala que pode dar tudo o que ele quiser. O cara pede frango para a santa, rapaziada. E de novo a santa fica sem entender nada, né? Enquanto isso, o Kim também pede filé de porco e fala que a comida dali é uma porcaria, só doces cheios de calorias. A santa diz que pode tentar melhorar isso no futuro. Aí nosso prota já pede um PC gamer e uma internet rápida, porque tudo que ele quer é zerar o jogo que ele era viciado. A santa pergunta se não tem como ele pedir algo que exista em Isgard e desiste de convencê-lo a ficar. Então ela fará o ritual de retorno para ele. Kim fala que já faz muito tempo desde que ele apareceu ali pela primeira vez e diz que odeia aquele lugar. A santa manda ele ficar no centro do círculo, mesmo lugar onde ele foi invocado, e ela começa primeiro desfazendo a proteção da santa. Prota fala em pensamento que apesar do nome, isso é apenas uma coleira que o obriga a fazer as coisas que ela manda. A santa então desfaz aquilo e diz que não entende, já que ele ganhou tanto poder ali e com tanta riqueza e honra que poderia ganhar no futuro. Kim fala que não se importa com isso e pergunta se ela não está preocupada, pois sem a proteção da santa ele poderia matá-la. A santa diz que aceitaria, pois tudo que aconteceu foi culpa dela. Depois de remover a proteção, agora ela vai tirar os poderes que ele ganhou em Isgard, pois seria muito perigoso voltar ao seu mundo com esse poder. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Esse poder é meu. Acha mesmo que vai tirar ele de mim? Desistir desse poder seria burrice. Ela fala que entendeu o que ele quer, mas essa magia negra pode consumi-lo em outra dimensão. Mas ela se surpreende, pois ele conseguiu abrir um portal para outra dimensão só com magia negra, e isso não deveria ser possível. Ela tenta parar ele, fala que se mover entre as dimensões não é algo que possa ser feito facilmente. Kim dizia saber disso, por isso já praticou muitas vezes antes, e pergunta por que dividiram a magia negra da branca, já que as duas têm praticamente a mesma essência. Mas antes de ir, ele tem um presente para ela. O maluco mostrou o dedo para a santa e foi embora. Enfim, o prota voltou para o seu mundo, e a santa não conseguiu parar ele. Mas você acha que vai ficar assim? Descobriremos em breve. Agora em seu mundo, apesar de tudo, a viagem entre as dimensões deu certo. A primeira coisa que o prota faz é pegar o celular, que por sorte ficou conectado em um carregador, e agora ele pode jogar o joguinho dele, né? Todo feliz por ter voltado, mas essa felicidade acaba por ele ver que está sem internet. A cena muda e vemos alguns soldados do exército no meio de uma operação. Quando o soldado se prepara para atirar, Kim aparece. Ele diz que fazem 2 anos desde que foi invocado para o outro mundo. Os soldados se surpreendem por ter um civil nessa área e chamam por ele. O garoto fala que eles devem estar em treinamento e que já vai sair, mas de repente um monstro enorme aparece.
O soldado grita para Kim desviar do monstro. Ele fala que esse vira-lata não vale nem um soco. Quando ia preparar um ataque, percebe que sua magia tinha se esgotado. Então ele pega a cabeça do doguinho no ar e amassa no chão, derrotando na hora. Vendo essa cena, os militares ficam lá, né? Vão fazer o que com um monstro desse que consegue fazer sozinho o que todos eles juntos não conseguem fazer? Depois disso, o Prota fala que mesmo que tenha ficado mais fraco, ainda não pode ser derrotado por monstros desse nível. E até lembra de como eram os treinamentos de força em Isgard. E se pergunta o porquê de um monstro desse ter aparecido nesse mundo. Depois dessa cena, o soldado tá em choque depois de tudo isso. Enfim, agora fora daquela área, o Prota está pegando uma carona com os soldados para sair daquela área, pois é uma área restrita. Ele até fala que poderia prender o Prota por ele estar em um lugar proibido, e pergunta se ele realmente não sabe o que tem acontecido nos últimos dias. Kim fala que estava morando fora do país, e essa não é a mesma Coreia de 2 anos atrás. Isso tudo começou na verdade quando ele tinha 7 anos de idade. As dungeons e os monstros começaram a aparecer na vida real. Kim diz que se lembra de soldados lutando contra eles, assim como acontece hoje em dia. Com o surgimento das dungeons, surgiram também os super-humanos, chamados de despertados, com habilidades que superam o nível de humanos normais. Eles se juntaram à corporação dos caçadores que tinha sido criada recentemente onde ficava a base militar, e acabavam com os monstros assim que eles apareciam. Então, antes de ser invocado pela Santa, a Coreia não tinha risco nenhum de sofrer danos em áreas civis. Então será que o Prota, querendo muito jogar aquele jogo que ele é viciado, só está preocupado para saber se o servidor do jogo está funcionando ou não? Enquanto isso, esse soldado está desconfiado, pois o Prota disse que estava fora do país, mas essa situação está acontecendo em todo o mundo, e não só na Coreia. Mas ele resolve não se meter com o Prota. Com isso, o Prota faz algumas perguntas sobre os desenvolvedores de jogos, se eles evacuaram em segurança e sobre a destruição dos prédios que armazenam servidores. O soldado então vai falar tudo o que sabe sobre os acontecidos, e diz que tirou nota máxima em teoria dos monstros e dungeologia quando estudou na universidade, já que hoje em dia é mais difícil encontrar universidades que não ensinem sobre esse assunto. E tudo ficou desse jeito depois de algo que aconteceu há 2 anos atrás. As dungeons começaram a aparecer com mais frequência e começaram a ficar maiores, e o pior de tudo foram os monstros gigantes que começaram a aparecer, e por conta disso o exército já não conseguia mais controlar a situação, e tiveram até que bloquear algumas áreas civis. Desde então, o exército tenta resistir, mesmo que esteja em menor número. E após toda essa explicação, Kim continua pensando somente no seu jogo. O soldado pergunta a idade dele, que diz ter 21. Isso significa que ele deve se alistar em breve. E como a situação piorou muito, todos servem o exército por exatos 5 anos, não mais 3 ou 5 como antes. Ele tem um choque de realidade, pois seu plano era só jogar. Convenientemente, do nada ele recebe uma mensagem: o alistamento é amanhã. Prota pergunta como vai se alistar sem uma avaliação física, e qual o sentido de avisarem um dia antes. O soldado responde que tem pouca gente no exército. As avaliações físicas estão sendo feitas no centro de treinamento agora. O aviso ele com certeza viu atrasado, e deveria ir até uma lan house para verificar isso. Agora já em outro momento, Kim lembra do seu passado, quando seus pais desapareceram e ele ficou apenas em sua casa jogando, até que foi invocado para Isgard quando estava na 12ª série sem nenhum amigo. E depois de tanto tempo, enfim ele pode usar internet, computador e jogar seu jogo favorito novamente. Depois de jogar, ele procura pelas notícias sobre o que aconteceu nos últimos tempos, e percebe que o soldado falou a verdade anteriormente. Claro que se ele tivesse todos os poderes que ele tinha em Isgard, limparia facilmente todas as dungeons, mas seu corpo não tem nem um pouco de energia demoníaca, que é a principal fonte de magia negra. Só que ele não está indefeso, e provavelmente ainda consegue limpar todas as dungeons sozinho. Então, decidido, ele quer resolver tudo isso sozinho. No dia seguinte, lá está ele no meio da multidão, em meio a pessoas tristes, chorando e se despedindo. E o Prota se pergunta se ali é tão rígido quanto em Isgard. Ajeitem as posturas, vocês vieram aqui para um piquenique? Por que estão se movendo como lesmas? Mantenham a cabeça reta e não olhem para a pessoa ao seu lado. Depois de tudo isso, o Prota se lembra de como foi tratado em Isgard e diz que esses instrutores são legais. O soldado lá na frente chama a atenção de todos e pergunta quem ali queria se inscrever na corporação de caçadores e não teve a chance. O tratamento que os caçadores recebem é bem diferente comparado aos demais, e o salário inicial é de 3 milhões de won. Aparentemente ninguém quer se inscrever como caçador, a não ser
O comandante já chama o Prota lá na frente, e ele vai literalmente em um pulo, fazendo até a pose de super-herói e tudo. Recruta Kim Min-jun se apresenta para o comandante. A cena muda para Isgard. Lá está o Prota conversando com uma pequena aranha. Ele diz que não tem classe pior do que o Mago Negro, mesmo que suas habilidades sejam insanas, caso fique sem energia demoníaca, tudo acaba sendo em vão. Essa energia não é como a mana dos magos normais. No caso, a mana sempre está lá, só precisa coletá-la. Já a energia demoníaca se consegue ao derrotar monstros que tenham essa energia, mas reabastecer enquanto usa não é algo eficiente. E como ele tem a pior reputação, encontrar membros para formar um grupo é algo impossível. Então, se a energia acabar enquanto estiver em uma dungeon, será o seu fim. Kim até pergunta qual é a melhor maneira de reabastecer sua energia, mas como as aranhas já estão mortas, não tem ninguém ali para responder. Só sobrou o boss da dungeon, que chega um pouco tarde, mas não dura muito tempo já que ele se foi em apenas um golpe. Enfim, o Prota responde que derrotar o monstro com sua força total é a melhor maneira. Tudo isso aconteceu 645 dias antes de retornar à Terra. De volta ao tempo atual, o comandante lhe oferece um café e fala para ele aguardar que em breve aparecerá alguém da tropa dos caçadores. O comandante pergunta se ele tem algum motivo especial para entrar na corporação dos caçadores. Como as coisas estavam bem ruins ultimamente, vários membros estão voltando para o exército normal, mesmo com habilidades especiais. O garoto responde que tem algo inacabado nas dungeons. Os dois ficam em silêncio, ambos dão risadas e o comandante diz que não cobrará pelo piso que ele destruiu. Por fora o Prota também deu risada, mas por dentro ele ficou assim, já que ele não falou brincando. Mas vamos lá. Na Coreia todas as dungeons que aparecem são administradas pelo exército, e quem tem prioridade em relação a elas e aos monstros é a corporação dos caçadores. Nessa corporação estão os mais habilidosos, e você sobe de rank independente do período de serviço. Só importa que você prove suas habilidades, sem nenhum limite, apenas mérito. Assim que o Prota se alistar, ele poderá entrar nas dungeons, podendo limpar a maioria sozinho, encontrando monstros com energia demoníaca e subindo de rank super rápido, ele poderá recuperar seus poderes perdidos. Mas é claro que isso é a imaginação dele, pode acontecer tudo diferente. O Prota tá sonhando em conseguir 10 estrelas no exército e se tornar um herói público com alto salário. Mas para subir de patente uma pessoa normal leva em média 2 anos. Conseguir 10 estrelas é algo quase impossível. Enfim, chega o sargento Lee Sen-go, da corporação dos caçadores. O comandante apresenta o Kim Min-jun para ele. O sargento Lee pergunta se Kim realmente tem habilidade de caçador e diz que se ele despertou como um caçador, então é capaz de abrir uma janela de status, e pede para falar quais são os seus status. Prota não gosta muito disso, mas como ele está no exército, tem que fazer o que é pedido. Pensando nisso, ele lembra que também tinham janelas de status em Isgard, mas ele não a usava muito, já que ela só mostrava os valores numéricos dos seus status e habilidades. Ele então abre sua janela, mas se depara com uma mensagem de erro. O sargento Lee fica furioso com o Prota, pensando que ele estava zoando. A cena corta para um outro local em Gyeonggi, centro de treinamento da corporação dos caçadores. Vemos o comandante da corporação conversando com essa recruta que ele não via há 10 anos. Seu nome é Son Eun-seo. Ela pergunta se foi chamada ali por causa de seu pai, e diz que não quer nenhum tratamento especial durante seu período de treinamento. O comandante, por sua vez, diz que isso não tem nada a ver com o general Son, no caso o pai dela, e ela não receberá nenhum tratamento especial, pois a corporação não é uma organização fácil, e ela já devia saber disso pelo pai dela. Por fim, o comandante fala que um novato um pouco diferente se alistou e ele está um pouco interessado. E como Son Eun-seo estará ocupada em breve, ele fala algumas palavras de encorajamento para ela. Diz que não deve ter sido fácil escolher se alistar como um soldado normal ao invés de um executivo, e agradece a ela pois sempre é necessário ter pessoas como ela em campo de batalha. Mesmo envergonhada, ela agradece. O comandante diz que recebeu um relatório mais cedo e diz que talvez ela ganhará um companheiro interessante, e ambos se preparam para visitá-lo. Do outro lado, vemos Kim entrando em uma instalação do exército, mas o interesse dele é saber se ali tem uma lan house. O sargento fala para ele não ficar tão animado, já que ele ainda não passou no alistamento, e diz que ele mesmo vai testar o Prota, e que se não fosse pela decisão do escritório principal, ele já teria mandado o Prota para Yongchang. Quando todos os testes terminarem e ele for confirmado como um mentiroso, o Prota se alistará para a polícia militar, e não no exército. Isso é o que diz o sargento. Chegando lá, o teste decidido. Kim Min-jun terá que conseguir mover essa pedra em 1 centímetro, e para isso ele terá 10 minutos. Isso é chamado de pedra vermelha, algo que foi criado da dungeon. Não é apenas denso e pesado para seu tamanho, também é incrivelmente duro, ou seja, não vai nem tremer com um recruta. Mas a questão é, nosso recruta é um recruta normal? Ele fala que está aliviado por ser um teste
teste simples desse. O sargento tá parecendo um vacilão, mas ele tem motivo pra isso. Ele pensa ali que por não ter como checar a janela de status de outra pessoa, sempre aparecem umas pessoas com habilidades fracas tentando tirar vantagem da corporação. Com isso chega o comandante e a Son Eun-soo. Ele fala que o recruta mostrou habilidades incríveis na frente do comandante do batalhão, mas sua janela de status mostra um erro, e ele nunca ouviu falar de algo assim. Suas esperanças estão altas em relação a esse recruta. De frente para a pedra vemos Kim. Ele diz que já viu isso espalhado pelas dungeons em Isgard e que isso é ridiculamente pesado. Com esse tamanho, o prota consegue facilmente empurrar, ele diz. Ele se prepara, todos observam e em um único soco ele destrói essa pedra. Ao destruir a pedra, todos ficam surpresos com esse feito, pois ele acaba de fazer algo absurdo. Infelizmente não tinha nenhuma energia demoníaca ali para ele absorver. Bom, mais tarde vemos um grupo todo lascado ao fazer o treinamento do Rock Lee, subindo escadas com peso nas pernas. Enquanto isso, aparece um figurante falando ali que já sabia que os treinos não eram normais, e quando os treinos acabam, eles vão direto para a prática real. No primeiro treino eles colocaram sacos de areia nos tornozelos e tiveram que dar 6.000 passos. Mas ao ver o tempo marcado ainda estava ruim. Este aqui é um dos assistentes do centro de treinamento. Seu apelido, treinador do demônio. Seu treino apesar de tudo dava resultado, mas enquanto os recrutas se lascavam, o prota estava correndo com um sorriso de orelha a orelha. Pela forma que ele está correndo leve desse jeito, é capaz que sem esses pesos ele até voasse. Falaram para o prota que esse treino seria o próprio inferno, mas comparando com o que ele viveu em Isgard, isso é o céu. A comida que antes ele só comia doce, agora parece um banquete. E o melhor de tudo, a rotina dele já está escrita. Eles têm um tempo livre no final do dia. Ele só precisa se destacar um pouco e poderá usar a sala de computadores. No exército ele pode se exercitar, comer comida gostosa, recebe um bom salário e pode jogar na sala de computadores. Tem como ser melhor que isso? De repente, quase voando, ele chega no final do percurso. O instrutor não entende nada, já que todos os outros levam 1 hora ou mais para chegar até ali. O prota olha para o instrutor com um olhar mortal e pergunta se ele lembra da promessa que daria um passe livre caso o prota terminasse em menos de 30 minutos. O instrutor então entrega esse passe livre e no final dá um sorriso, pois faz muito tempo desde que um caçador em treinamento recebeu um passe livre, mas não se surpreende muito. Mesmo que ele tenha mais força e energia que os demais, o mais importante são suas habilidades contra os monstros. Ele conclui seus pensamentos dizendo que ficará de olho no prota. E pra quem quer saber, prota terminou o percurso em 21 minutos. Brabo demais, tá? A cena corta e podemos ver os recrutas reclamando de dor depois do treinamento. Esse aqui tá comemorando por ter aumentado sua energia em 1 ponto. Vendo isso, Prota acha estranho, já que quando ele treinava em Isgard, o normal era aumentar no mínimo 10 pontos. Depois disso, os recrutas perguntam onde ele vai gastar o passe livre que ele ganhou. Tem até uma história que faz muito tempo desde a última vez que o sargento Lee Seong deu um passe livre pra alguém. Os caras tentam fazer amizade com o Prota ali, então ele lembra como era a vida em Isgard. E lá ninguém nem olhava pra ele, porque ele era o Mago Negro. Mas ao ouvir que tinha uma sala de computadores, o prota já parou de viajar e correu para lá. Chegando lá, ele pensa que como seu horário de dormir é às 9 da noite, é só ele dormir 2 horas antes de acordar, já que em Isgard ele dormia no máximo 1 hora, então 2 horas deve ser o suficiente. Assim ele poderá gastar toda a sua vontade de jogar que ele guardou por todo esse tempo. No dia seguinte, logo cedo, o grupo já precisa correr 40 km em 2 horas, ou ficarão sem o café da manhã. No final, Kim fala que conseguiu upar 10 níveis na última noite. Esse cara pergunta se ele não ficou suado depois dessa corrida, mas para ele isso foi só uma caminhada. O recruta pergunta se ele realmente está jogando a noite toda nessas últimas 4 semanas, dormindo só 2 horas, e diz que ele é um monstro. Depois disso, nosso prota tá dando água na boca dos recrutas como se fossem filhotes de passarinhos. Enfim, chega um soldado lá na frente, ele fala que o comandante está desapontado com os recrutas, pois faltam mais algumas semanas de treinamento e muitos ali não vão passar. Comparando com os outros pelotões, a capacidade desses soldados está muito abaixo, e por causa disso o comandante está preocupado. Mas ele é o comandante, e está falando na terceira pessoa. Ele diz que se esses soldados forem assim para a base central, não irão durar 1 mês. O próximo treinamento que veremos é o de adaptação a dungeons. Normalmente as dungeons desaparecem quando acabam com os monstros dentro dela, mas também existem as dungeons
dungeons que ainda não desapareceram, e elas são mais raras. E nesses casos, a dungeon sofre algumas mudanças que fazem sua estrutura mudar. Dá para ganhar muita experiência com elas, as tornando perfeitas para um campo de treinamento. Esse treino de prática que acontece lá dentro, chamamos de treino de adaptação a dungeons. Com isso, os recrutas já estão em choque com a possibilidade de entrar dentro de uma dungeon. O comandante em pensamento está gostando dessa tensão que criou no ambiente com medo dos recrutas, e até fala que eles deveriam ser treinados como no hipismo. Caso eles não segurem a cela com firmeza, com certeza cairão, e no hipismo eles dão cenourinha para os cavalos. Então ele dará como premiação para os soldados com as melhores notas uma viagem de 3 dias e 2 noites. O comandante pensou que animaria a galera com essa cenourinha, e até fala de novo a premiação para todos ouvirem e tenta motivá-los, mas eles já sabem quem vai acabar recebendo essa recompensa, por isso esse desânimo. Mais tarde, no treino de adaptação, vemos recrutas surpresos ao verem uma dungeon, e logo em seguida vemos um caminhão chegando com alguns monstros presos dentro. E assim chega o fim da primeira parte desse recap. Vou deixar o nome do manhwa nos comentários e no início do vídeo. Se você curtiu e quer a continuação, comenta aí que eu trago a parte 2. Se quiser que eu traga algum outro manhwa também, pode falar aí nos comentários. Se tiverem alguma sugestão para mudar ou melhorar algo no canal ou nos vídeos, também comenta aí para me saber. E se inscreve aí para me motivar a trazer mais vídeos, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.